Mas passa pela mão do líder saber educar esse jovem dentro da empresa. Então aqui nós vamos ver algumas dicas que eu vou te dar, que serviram para mim, que foram poderosas para mim, que me ajudaram muito a entender isso. O importante é você entender isso, que o jovem não é um problema que está caindo na sua mão. O jovem, ele é um aliado, ele é uma pessoa que precisa de orientação. Tudo bem? Como é que vocês estão? Beleza? Estamos aqui, Márcio Castelar aqui, para mais um encontro de líderes, para mais um bate-papo nosso sobre liderança. E hoje o tema especial é como liderar as novas gerações. É um desafio, não é? Mas será que sempre foi assim? Eu sei que sim. Sabe por quê? A minha geração, e eu já estou com 50 e alguns, quando eu comecei lá em 1900 de Guaraná com rolha com 14 anos, a minha geração era diferente da geração do meu pai. Que quando ele começou lá há muito tempo, era diferente da geração do meu avô. Então hoje nós não estamos vivendo nada de excepcional. Muito se fala de dificuldade de gerenciar a geração millennials, a geração Y, Z, tudo mais, mas sempre foi assim. Sempre os jovens vêm com novas propostas, vêm com novas ideias, com novos costumes, e cabe a nós, líderes, nos adaptar a isso. Cabe a nós, líderes, ter inteligência emocional suficiente para entender que em muitos casos eles não estão errados. Eles são apenas diferentes, têm uma mentalidade diferente. Por exemplo, eu fui conhecer internet com mais de 30 anos. O meu filho mais novo já nasceu com a internet no bolso. Então, é importante que você saiba que as coisas vão evoluindo, vão acontecendo e nem por isso são ruins, tá? Então, use essa sua inteligência emocional, use essa sua experiência de vida para procurar entender as novas gerações, para procurar fazer com que essa convivência seja saudável e proveitosa para todo mundo. Por que proveitosa para todo mundo? Porque tem que ser saudável para o liderado, tem que ser saudável para a empresa. A empresa, quando contrata jovens, fora as ajudas e benefícios fiscais que a empresa tem, ela está buscando uma renovação. Uma empresa sempre precisa de sangue novo. E cabe ao líder saber educar esse sangue novo e instruir esse sangue novo, esses jovens, para que a empresa tenha daqui para frente ou num curto espaço de tempo um profissional jovem, cheio de vontade, engajado, querendo crescer, querendo fazer e acontecer, querendo manter uma vida, manter os seus hobbies e tudo mais, até constituir família e, enfim, a sequência natural da vida de cada um de nós, né? Cada um segue com a sua, mas passa pela mão do líder saber educar esse jovem dentro da empresa. Então aqui nós vamos ver algumas dicas que eu vou te dar, que serviram para mim, que foram poderosas para mim, que me ajudaram muito a entender isso. O importante é você entender isso, que o jovem não é um problema que está caindo na sua mão. O jovem, ele é um aliado, ele é uma pessoa que precisa de orientação. A escola vai dar. Normalmente, quando eles chegam dentro da empresa, acabaram de sair de um Senai, acabaram de sair de um colégio técnico, certo? Eles já vêm com alguma pequena formação técnica. Mas a melhor escola, todos nós sabemos, é dentro da empresa, é dentro do ambiente de trabalho, seja num comércio, seja num hospital, enfim, em qualquer lugar onde você esteja.
Não importa. Aquele jovem que está começando a carreira agora, que está começando a vida agora, merece que você se dedique a ele. E não só apenas ficar esperando que ele tenha as iniciativas, que ele seja como você era há tanto tempo atrás. Não, ele não vai ser. A criação dele é diferente, os ambientes onde ele vive é diferente. Tudo na vida desse jovem é diferente do que nós passamos, que cada um de nós passamos. Tudo na vida dele vai ser diferente. Então não adianta perca de tempo você ficar esperando que o jovem de hoje em dia seja como você era. Ah, no meu tempo eu era assim, no meu tempo eu não sei o que, no seu tempo já passou, meu amigo. Um verdadeiro líder tem que estar sempre em constante evolução. Você tem que estar sempre buscando se desenvolver, se aprimorando para entender e conseguir tirar dessas novas gerações o melhor que eles têm para dar. E eles têm muita coisa importante para dar, nós vamos ver aqui, tá? Então eu quero aproveitar aqui nessa pequena introdução para te dizer que se você tem problema para liderar jovens, o problema não é nos jovens. É lógico que existe, como existia na minha época, como existia na época do meu pai, do meu avô e tudo mais, existe aqueles que é mais difícil de lidar, eu concordo. Existem aqueles que não te ajudam a liderá-lo. E com esses daí, o mercado vai acabar filtrando esses daí. O mercado vai acabar ditando quem fica e quem sai, certo? Mas você, líder, tem sim que estar preparado para saber identificar quem são os que estão realmente afim e propiciar para eles toda a evolução que eles precisam, todo o crescimento na carreira que eles precisam, tá? Então vamos lá, a primeira dica, o que vem a ser? Você tem que ter um ambiente para conseguir liderar essas novas gerações, e as novas gerações vamos colocar aqui com a geração Y, que foi chamada de geração Millennials, tá? Eles são nascidos a partir no início da década de 80 até meados da década de 90. Algumas literaturas colocam ali entre 80, 81 até 95, 96. Esses são os Y, os Millennials, certo? E aí a geração que está chegando mais novinha no mercado agora é a geração Z, que vem ali de meados de 90, dos anos 90, 96, 97, e aqui é os que estão entrando no mercado agora, 2012 até 2013, por exemplo, por aí, tá? Então o que essas gerações têm em comum? A primeira coisa, eles são especialistas em tecnologia, não é? Eles já nasceram na época da internet, então eles têm uma vivência de rede social, eles conhecem, muito dificilmente eles precisam fazer, por exemplo, cursos que eu tive que fazer de Word, Excel, PowerPoint. Não, isso para eles é muito intuitivo, eles já têm essa malícia de lidar com esse tipo de programa, com esse tipo de interface de programação, tá? Então, todos eles, qualquer coisa que você precise em termos de novas tecnologias, é essa rapaziada que você vai procurar. Não adianta você vir me procurar. Embora eu também não fiquei parado e procurei me atualizar, certo? Então, essa questão da tecnologia para essas duas gerações é muito latente. Eles conseguem ter isso daí muito aflorado neles, certo? Se você precisar, por exemplo, igual eu precisei, que as pessoas se tornassem manipuladores de robô industrial. Essa geração entende disso, eles têm uma forma de entender disso diferente da minha. Por quê? Porque eles são uma geração que conhecem muito de videogame, conhecem muito de joguinhos online e tudo mais. Então eles têm mais um raciocínio mais fácil para aprender esse tipo de coisa. Então você está vendo como essa geração tem muito potencial, tem muita coisa a agregar. Porém, no trabalho, hoje em dia, eles estão valorizando muito mais a flexibilidade.
Os jovens buscam mais a flexibilidade do trabalho. Então, se você é líder de um jovem que você enxerga potencial nele, esteja atento a isso. Ele é uma pessoa que vai valorizar a flexibilidade. Quando ele precisar, ele vai querer contar com a flexibilização de horários. A empresa deve ajudar, deve ter já alguma coisa, algum gatilho que ajude esse jovem a flexibilizar, certo? A comunicação com essas pessoas, como deve ser a comunicação com esses jovens, assim como deve ser a comunicação com cada um, certo? Então a primeira dica vem disso daí, você promover essa transparência e essa comunicação aberta. Jogue aberto, seja sincero, seja honesto na sua comunicação com essas pessoas. Construa um ambiente onde o feedback, se você não sabe o que é feedback, vai lá no www.novolíder.com, baixa um e-book gratuito a respeito de feedback e lá você vai ter maiores orientações, ou procure no meu canal que já tem aula lá disponibilizada a respeito de feedback. Mas o feedback para essa geração, para essas gerações, melhor dizendo, é algo valiosíssimo, porque você vai estar demonstrando que você tem interesse, que você está verdadeiramente preocupado em fazê-lo crescer, e é tudo que eles querem, é tudo que eles esperam de um líder. É assim que mais ou menos que funciona essa troca, é assim que funciona essa sinergia entre líder e novatos. Vou chamá-los de novatos, tá? Então, esse feedback é importantíssimo. Eu tive até um rapaz, um garoto que trabalhou comigo, que quando ele veio do Senai, tá? Ele tinha a especialização dele no Senai e veio para minha equipe para a gente trabalhar ele e tal, e enfim, aperfeiçoar ele. Com 2 semanas que esse rapaz estava comigo, ele me abordou e falou: Márcio, você pode me dar um feedback? Eu não esperava, eu fiquei meio de boca aberta. Eu falei: como assim? Então, os meus professores lá da escola disseram que eu deveria pedir feedback para o meu líder, para eu saber como é que eu estou indo, para eu saber do meu futuro, o que você... Eu falei: opa, calma. Primeiro chega, primeiro vamos abaixar essa poeira, primeiro procura visualizar onde você está. A partir daí você vai começar a fazer algumas coisas. E a partir do momento que eu, líder, identificar que você é merecedor de um feedback, tanto positivo quanto de desenvolvimento, eu te chamo para dar. E é muito importante isso que você fez, porque a partir de agora eu sei que você é uma pessoa que está aberta ao feedback. E estando aberto ao feedback, pode ter certeza que logo ele virá. Foi isso que eu fiz no momento, certo? Então, já fica aí, 2 coisas anotadas: transparência na comunicação, feedback, flexibilidade de horário, porque eles gostam de equilibrar vida profissional com vida pessoal. Eles têm isso dentro deles, certo? O feedback vai te ajudar a incentivar o desenvolvimento pessoal e profissional. Eles são esponjinhas. Eles têm que estar sempre aprendendo, sempre fazendo coisa nova, sempre se desenvolvendo. E é aí que o líder entra. Você vai identificar do que essa pessoa já é capaz de fazer e vai delegar para ela. É assim que funciona. Você delega para essa pessoa, para esse jovem, pequenas coisas, coisinhas que eles vão começar a desenvolver habilidades, certo? Então, já temos acho que umas 5 ou 6 dicas. Transparência da comunicação, feedback, flexibilidade, incentivo ao desenvolvimento, uso de tecnologia. Quando você precisar, delegue para ela o uso de tecnologias, tá? Tudo isso vai fazendo com que você, líder, demonstre que você tem uma inteligência emocional apurada. Tudo o que a gente está dizendo, tudo o que a gente está propondo aqui, ensinando aqui, esse conteúdo é de inteligência emocional. Então, por isso,
tá? Porque eu sinto essa necessidade, recebo muitos directs, recebo WhatsApp de pessoas me fazendo perguntas e questionamentos, todos eles fundamentados e baseados em inteligência emocional. É lógico, a pessoa não sabe que a pergunta que ela está fazendo é sobre inteligência emocional, mas no fundo você enquadra nessa categoria, falta inteligência emocional. Mais uma dica: valorize a diversidade e a inclusão. Se você é um líder que carrega algum tipo de preconceito com você, já está mais do que na hora de você banir isso e demonstrar para a sua equipe que dentro do ambiente ali não é lugar para qualquer tipo de preconceito. Então, quando você valoriza a diversidade e a inclusão, e falando de jovens, hoje em dia eles são muito mais expansivos para mostrar quem eles são, quais são as suas opções e tudo mais. A questão de tatuagem, questão de brinco, questão de pintar cabelo de azul, questão disso, daquilo, dentro da sua equipe você deve prezar pelo respeito, você deve valorizar a diversidade e a inclusão, tá legal? Reconheça e recompense o desempenho. Como que você pode reconhecer? Existem N maneiras, uma delas é o feedback positivo. É você chamar a pessoa e dar um feedback para ela de que o que é o comportamento que ela está tendo ou as coisas que elas estão fazendo, sim, estão ajudando a equipe. Isso é uma forma de recompensa. E aí a somatória disso através do tempo vai levar a promoções, a aumentos de salário e tudo mais. Mas no dia a dia ali o líder trabalha dessa maneira, certo? Então você agindo dessa maneira, você vai estar encorajando. Mais uma dica, você vai estar encorajando o trabalho em equipe, a colaboração, que esse jovem se torne uma pessoa que colabora com os demais, que esse jovem se torne uma pessoa que some para a sua equipe, tá? E não some da sua equipe. Você entendeu a diferença? Ele tem que somar para a sua equipe e não sumir da sua equipe. E isso está na sua mão, líder. Isso, quem fomenta isso na pessoa é o líder, tá legal? Então, para encerrar aqui, para a gente não se estender muito mais, a última dica é: seja um líder coach. Para lidar com os jovens, seja ele de qualquer geração, você tem que ter o perfil de um líder coach. O que é um líder coach? É um líder treinador. Você vai treinar essa pessoa, você vai moldar essa pessoa de uma maneira tão saudável que quando ela estiver no final da carreira, ela vai olhar para trás e vai falar: lá no começo da minha vida profissional, eu tive um líder que soube me ajudar. Eu tive um líder que soube fazer com que eu me desenvolvesse. Tá? Esse é talvez o melhor e maior prêmio que um líder pode ganhar. Tá? Então, recapitulando, se você implementar essas dicas, com certeza você vai ter um ambiente de trabalho muito mais saudável. Os jovens vão se sentir muito mais acolhidos na sua equipe e, consequentemente, o desenvolvimento deles vai se tornando mais fácil. Tá legal? Então, é dessa maneira, é agindo dessa forma que eu te disse até agora, que você vai conseguir o engajamento dos jovens que realmente estão interessados. Aqueles que não estão interessados, dificilmente ele vai chegar a te pedir um emprego, porque ele já sabe que isso não é da natureza dele. Mas se ele for imposto e alguém impor para ele que ele tem que conseguir um emprego numa empresa e tudo mais, e ele chegar até você, ele chegar até na sua equipe, esse jovem que não tem interesse, você pode ter certeza que quando você começar a impor a sua forma de trabalho, o seu jeito de trabalho, ele por si só, ele já sai fora. Tá legal, pessoal? Então era isso. A aula de hoje é sobre como liderar as novas gerações.
fazendo essas dicas, tenho certeza que você vai ter sucesso. Tá legal? Muito obrigado por ter ficado até aqui e até mais. Tchau, tchau.